A pandemia provocada pelo novo coronavírus mudou drasticamente a forma pela qual nos relacionamos com quem a gente ama, nossa família e nossos amigos. Enquanto algumas pessoas passaram a ter mais convívio diário com seus entes queridos devido às medidas de distanciamento social, outras pessoas enfrentam o desafio de se relacionar à distância, separadas por uma tela e pelas mesmas medidas de restrição. Passar mais tempo em casa para alguns deixa a vida ainda mais solitária, angustiante e tediosa. Por outro lado, outras pessoas não podem dizer que a quarentena representa mais tempo para elas mesmas. E se há um consenso sobre a vida em tempos de pandemia, é que todas essas mudanças estão afetando diretamente o nosso humor. Estamos cada vez mais cansados, arredios ou estressados. Olá, eu sou Thiago de Moraes, editora de Zaquepost, e esse é o Como Lidar. E nesse episódio do nosso podcast, vamos conversar sobre os relacionamentos em tempos de isolamento social, os desafios para manter um convívio saudável e em como enfrentar a solidão. Como lidar? E claro, ao meu lado na condução do programa, a minha parceira, psicóloga e colunista da ZAC, Raquel Moraes. Oi, Raquel. Olá, Thiago. Estamos aqui mais uma vez para gravar um programa para vocês. Espero que gostem. Na semana passada a gente conversou sobre os impactos da pandemia no nosso cotidiano, na nossa rotina. Quem quiser ouvir a nossa conversa, está disponível o episódio, é só você procurar. Seguindo, discutindo essa questão da problemática do coronavírus, o que afeta na nossa vida, tem a questão dos relacionamentos, que é o tema do nosso episódio de hoje. E antes de continuar, é importante dizer, como a gente sempre, algo para reiterar, que o nosso programa não deve ser entendido sob nenhuma hipótese como um substituto para a intervenção de um profissional psicólogo ou psiquiatra. O que queremos com o nosso podcast é que cada episódio possa ser utilizado como um estímulo para o diálogo, para disseminar a informação e tirar o estigma muito presente na nossa sociedade sobre questões relacionadas à saúde mental. Isso mesmo, o nosso objetivo mesmo é fomentar essas discussões, e caso você se identifique ou veja que alguém da sua família se identifique a um problema, procure ajuda especializada. O nosso programa é mesmo de informação, não para substituir uma intervenção específica e correta. E nesse sentido, é importante para a gente o feedback de vocês que nos ouvem. A resposta de vocês é essencial. Se você gostou do nosso programa ou está ouvindo pela primeira vez, não deixe de conversar com a gente pelas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, tem Instagram e tem Twitter. O perfil no Instagram e Facebook é @zaquepost.com.br ou pelo Twitter, @zaquepost.com.br, tudo junto. Ou também pelo nosso site, www.zaquepost.com.br. Cada semana, com um episódio inédito, a gente também vai trazer conteúdos exclusivos relacionados ao tema da semana. Então convidamos vocês a participar. Entrando no assunto da nossa semana, estamos justamente na Semana dos Namorados. E como que nesse ano vai ser diferente por conta dessa confusão toda em meio a essa pandemia? Não tem encontro em restaurante, em bar, viagem ou passeio romântico. A celebração ou é em casa, para quem mora junto, e para aquelas pessoas que, presumindo que estão respeitando a quarentena direitinho, ou à distância, por meio de videochamada, ligação telefônica. Como a gente pode trabalhar nos nossos relacionamentos, tanto amorosos, na questão do afeto, ou também familiares em um outro ponto, nesse tempo de isolamento social. O que vale nesse momento é a criatividade, não deixar de demonstrar, através do seu comportamento, de ações, mesmo que seja por vias de redes sociais, o quanto a outra pessoa que você ama é importante para você.
E eu tava lendo que voltou à moda daqueles carros de som, que algumas pessoas acham brega, cheio de coraçõezinhos, luzes, e vai lá uma pessoa para ler uma mensagem de amor, né? Aquela coisa que a gente via muito alguns anos atrás que caiu em desuso por conta da modernidade, que hoje em dia tem outros recursos. Mas por conta dessa distância que as pessoas estão, acaba sendo uma solução, um improviso para você diminuir essa distância. Isso mesmo, independente se seja brega ou não, muito meloso ou não, escolha uma forma de demonstrar para a pessoa que está ao seu lado, que você ama, o quanto ela é importante para você, né? Não se acanhe. E por outro lado, a gente tem a questão da solidão. Esses tempos de isolamento social tornam as pessoas mais solitárias porque não tem justamente aqueles programas. Isso, normalmente as pessoas não têm programas que acabam sendo facilitadores para esse convívio mesmo social e de interação social. Não tem academia, não tem parque para correr, não tem restaurante, não tem bar aberto. E como a gente pode avaliar a questão da solidão? No que ela pode prejudicar a nossa vida? Observe muito o seu comportamento no seu dia, na distribuição do seu dia, o quanto você fica sozinho, o quanto você fica solitário. Identifique, se você tá ficando em demasia solitário, procure, né, mesmo que seja através de redes sociais, oportunidade de conversar com aquelas pessoas que você ama. A solidão é necessária pra gente pensar, refletir, se organizar e aprender, mas ela demais priva a gente de memórias afetivas boas, priva a gente de bons momentos e priva a gente até mesmo de produzir hormônios de felicidade, prazer e satisfação. Porque é através do contato com o outro que a gente tem a oportunidade de aprender, interagir, rir, se divertir e descontrair. E é importante também manter o contato com as pessoas que a gente gosta, mesmo que pelo celular ou pelas redes sociais. Porque muitas vezes é aquela preguiça de responder, aquele sentimento de angústia que aumenta, identificar, como você falou, justamente pode atrapalhar na vida. E entender um pouquinho que todo mundo, todas as pessoas, de alguma forma, sofreram uma alteração na rotina e estão se adaptando. E isso leva tempo e aprendizado. Às vezes, se uma pessoa responder ou estiver indisponível, não deixe de mandar. Se você observa que aquele relacionamento é saudável, é condizente, por que não entender que o outro também está numa movimentação diferente de rotina? Por outro lado, tem as pessoas que estão dividindo o mesmo teto com o parceiro ou com a parceira. E também está aumentando a quantidade de atritos por conta da convivência. Quais são as dicas para evitar esses enfrentamentos, discussões, brigas, tudo que a gente não quer para a pessoa que a gente ama? O que a gente observa é que as pessoas estão muito incertas e a incerteza gera o medo, gera ansiedade e gera angústia. Então as pessoas estão no momento fragilizadas. Então o comportamento às vezes do parceiro ou da família, do familiar que reside com ela na residência, às vezes acaba sendo conflituoso. Por quê? A tolerância dela já está menor e aquilo se torna mais evidente. O que é importante fazer é entender você. Se você observa que seus comportamentos estão mais estressados, suas respostas estão mais curtas e grossas, tenta entender o que está acontecendo com você, né? O outro merece uma resposta assim? Claro que não, né? Ninguém merece assim. Esse é o tempo de construção. Se entender que existem personalidades distintas, humor distinto. Às vezes a gente não acorda muito bem. Então, tenta entender o que está acontecendo com o outro. Esse é o momento mesmo de reflexão e de aprendizado. Essa é uma dica importante. Entender o que está acontecendo. E se você observar que você está excedendo ou muito impaciente, tenta praticar um pouquinho da solidão mesmo para essa reflexão. E avalia também qual o nosso comportamento que pode gerar um atrito com a pessoa que a gente ama. Por exemplo, na divisão das atividades domésticas, a gente tem, infelizmente, na nossa sociedade, muito machista, as atividades domésticas acabam sobrecarregando mais na parte da mulher no relacionamento. Acaba acumulando muitas coisas, muitas tarefas, é desproporcional a quantidade de tarefas que o parceiro na relação acaba tendo. E é justamente essa divisão de tarefas. Peraí, então, melhor eu ajudar mais, não é? Porque a parceira também trabalha, muitas vezes está trabalhando em casa, já tem as atividades domésticas que sobrecarrega, e a gente presume do fato que está todo mundo querendo aprender, ser um ser humano melhor. Então a gente precisa também trabalhar essa questão de, peraí, eu tenho que contribuir mais.
Exatamente, esse é o momento de desconstrução. O que é desconstruir? Às vezes a gente já aprendeu, tem conhecimentos arraizados dentro da gente, cristalizados. Então esse momento é importante entender que todos convivem no mesmo ambiente. Logo, todos são responsáveis para aquilo que funcione. Então tente entender como ajudar mais, quais são as responsabilidades que você pode assumir e até mesmo dar um conforto, uma segurança para a parceira ou para quem assume mais as responsabilidades, mais tranquilidade, porque quanto mais for dividido, melhor vai ser para ambos. Porque, querendo ou não, essa sobrecarga de atividades acaba aumentando o estresse, acaba prejudicando a produtividade da outra pessoa, porque, querendo ou não, a parceira continua tendo responsabilidades no trabalho, continua tendo outros afazeres. E aprender a enxergar isso. Peraí, eu não sou mais importante do que a minha parceira. Então, aprender a trabalhar desconstrução. E vamos tentar entender um pouco a rotina familiar. Para quem fica a responsabilidade de cuidar das crianças, do que as crianças precisam do banho, da tarefa escolar, quem fica com a responsabilidade de fazer a alimentação, limpar. Então, distribuir essas tarefas mais rotineiras e cada um interagindo. Às vezes, quem fica com a responsabilidade dos pagamentos, inserir o outro no entendimento do financeiro familiar também é importante. Assim, todos caminham para o mesmo lado. Então, entender, é tarefas domésticas, é atribuição com os filhos, é na educação, é no chamar atenção, no estabelecer regras. Quanto mais conversado for, quanto mais dividido for, não fica peso para ninguém e nem estresse para ninguém. E quando o nosso parceiro ou nossa parceira tá de mau humor, qual é a abordagem que a gente pode ter, sabendo, né, muitas vezes do temperamento do outro lado? Vamos tentar entender, se uma pessoa está de mau humor, se ela está respondendo de forma ríspida, grosseira, é porque ela está sentindo raiva. Tentar entender o que levou a outra pessoa a ter raiva. A gente só tem raiva quando invadem os nossos espaços. Então, tenta entender que espaço do outro foi invadido. Está na cabeça do outro, né? Porque às vezes a gente tem isso mesmo, desses espaços delineados só no nosso pensamento e a gente não comunica o outro, que é um espaço nosso. Então, comunique. Às vezes é um pedido que fez, ou uma conversa que abordou, ou uma coisa que deixou sem fazer. Tenta entender o que deixou o outro mal. No momento da raiva, no momento que a pessoa está irada, não adianta ir conversar. Por quê? Ela está com fúria, né? Ela não vai raciocinar, ela não vai interagir, ela não vai conseguir estabelecer uma conversa saudável. Então, espera a pessoa se acalmar e retorna. Olha, eu percebi que você estava meio ríspida, rude comigo. O que a gente pode fazer? Ou você foi grosseiro comigo? O que eu te fiz? O que você entendeu? Fui eu que fiz? Foi o outro? Vamos tentar conversar. Então, essa é a melhor abordagem. Espera o momento da ira passar e depois tenta entender o que aconteceu. Porque você entendendo, você consegue resolver. Ou não dar continuidade àquilo que fere o outro, àquilo que irrita o outro, ou mesmo achar outras soluções e caminho. E a gente também tem que tomar cuidado, por outro lado, quando a gente está distante do parceiro ou da parceira, muitas vezes no WhatsApp, no Facebook, por aplicativo de mensagem de texto, começa uma discussão. Quem nunca discutiu no WhatsApp na vida alguma vez? O que a gente precisa muitas vezes tomar cuidado é que no WhatsApp, por ser muitas vezes mensagem de texto, antes de áudio, até mesmo áudio, a gente perde a questão do contexto de uma conversa tete a tete, por exemplo. Então, tomar cuidado. Peraí, será que a forma que eu escrevi, o jeito que eu escrevi, não está indicando outra coisa? Exato. Vamos tentar entender. No momento da raiva, também não escreva nada, não diga nada, porque você vai acabar escrevendo coisas que vai ofender. E como você disse, coisas fora de contexto, você está sentindo uma dor, você está sentindo, revivendo uma situação. A outra pessoa na história não está no momento com você, não está te entendendo. Então, não adianta você abordar determinadas situações, porque a pessoa não está naquele mesmo contexto de vivência emocional que você está. Então, relaxa, respira, não fique com suspeitas, não fique com indagações que vá ferir o outro. O que é ferir? Ferir no modo de moralidade, conduta. Tente abordar suas situações da forma mais leve possível. Tente entender, o outro vai ler o que você escreveu, o outro vai ver. Então, fica complicado quando você escreve coisas demais e que ofenda a outra pessoa. Às vezes você pode estragar uma coisa que é boa ou uma coisa que pode ser construtiva, porque todo mundo tem a razão e o direito de discutir.
colocar um ponto que não tá legal, mas existem formas e jeitos para não ofender e não gerar um outro problema. A gente falou muito na semana passada a respeito de como a gente pode ajudar uma pessoa que já passa por algum tipo de problema de saúde, depressão, ansiedade. Geralmente são pessoas que já sabem da situação do parceiro, da saúde do parceiro, mas muitas vezes têm essas dúvidas. Por outro lado também, a gente percebe que a pandemia, que toda essa confusão junto com a pandemia, isolamento social, as restrições de circulação, essa solidão que a gente tem pode contribuir também para o adoecimento da pessoa. Quais são os sinais que a gente pode notar no nosso parceiro ou parceira desse adoecimento? Quando a pessoa deixa de fazer coisas que ela gosta, quando ela deixa de se colocar numa situação, quando ela não tem mais motivação para iniciar alguma coisa. Esses são sinais de alerta, quando ela está muito embotada, quieta. Então, é importante entender por quê. Na solidão, tem o autoconhecimento. Claro, tem pessoas que fomentam pensamentos negativos. Isso não é correto. Quais são os pensamentos negativos? Que uma coisa não vai dar certo, que tá tudo errado, que ela tá errada. Então, esse tipo de solidão leva ao adoecimento. Quando ela coloca quem ela é em questionamento, quando ela coloca tudo que ela construiu em questionamento, porque uma coisa não deu certo. Uma situação, seja de amigo, seja de trabalho, não deu certo. Então, ela faz uma salada mista na solidão e coloca como tudo na vida dela de ruim. Então, isso é um sinal de alerta. Um ponto positivo da solidão, que é um momento do quê? Você fazer uma coisa que você goste, você tentar entender o que você gosta, se fazer um alimento, se assistir uma série, um filme, ler um livro, escrever um texto, ouvir músicas. Então, a solidão propicia esse olhar para si. Então, isso é o lado bom da solidão. É quando você tem tempo para suas necessidades, o que você gosta. Porque muitas vezes a gente convive com outro que não gosta, às vezes de uma série que a gente gosta, de um livro que a gente gosta, de uma música que a gente gosta. Então, a gente pode voltar para esse lado na solidão. E isso é positivo. O negativo é quando ela desiste de tudo e coloca sempre num ponto negativo e ruim. E sempre entender a importância do autocuidado também. E o parceiro entender a importância do outro parceiro também ter seu autocuidado. O que é esse autocuidado? É um tempo para cuidar da saúde, por exemplo, um skincare, um tempo para o outro parceiro ler um livro, outro tempo para o outro parceiro simplesmente meditar. Exato. Uma coisa importante e que foi muito antigamente disseminado é que éramos metades em busca de outras metades. E o que vem muito sendo discutido de forma até corriqueira, banal, é que todos nós somos inteiros. Isso é importante, você vive sem o outro, você viveu até determinado momento da sua vida sem o outro. O acréscimo do outro é só para novas vivências, novas descobertas, novos aprendizados e ter prazer e satisfação na companhia. Isso que é importante resgatar. Eu não dependo do outro, mas o outro na minha vida faz tudo melhor, tudo mais leve, tudo mais feliz. Essa é a diferença. Eu dou conta sem o outro, mas com o outro fica mais divertido, compartilhado, ponto de vista diferentes, percepções diferentes. E entrando na reta final da nossa conversa, um ponto que, na minha experiência pessoal, sinto muita falta é a questão do desabafo, do contato, do abraço. E é uma coisa assim que em alguns momentos eu fico me pensando, faz o quê? Uns 3 meses que eu não abraço minha própria mãe. Essa vontade, sabe, que a gente tem de carinho. O que eu volto a frisar, é o que a gente já comentou um pouquinho, é que cada um tem uma personalidade e uma forma de demonstrar carinho e afeto. Vamos entender. Tem pessoas que não gostam muito desse contato físico, do abraço, do beijo, mas existem pessoas que gostam. Se você convive com um filho, com um parceiro, com um familiar que goste, por que não, em alguns momentos, propiciar ao outro momentos de felicidade? Isso se chama empatia, isso se chama entender o outro. Assim como tem pessoas que não gostam, por que não respeitar, não ficar o tempo inteiro grudado, melando, abraçando? Eu tenho que entender o outro gosta de carinho, então eu vou demonstrar com mais frequência. O outro não gosta, então eu vou respeitar, mas se eu sinto necessidade de um abraço, eu tenho que colocar pro outro, olha, eu sei que você não gosta muito de abraço, mas
eu preciso. Que tal a gente fazer uma troca? Você me dá 3, 4 e eu fico um tempo sem. Então, isso que é a construção. Não necessariamente todo mundo tem que ser igual, meloso ou não gostar de contato físico. Mas se eu convivo com outro, seja um filho, parente, de confiança e de respeito, que goste, por que não? Não propiciar ao outro esses momentos. E sempre no final do programa tem a dica de autocuidado. E nesses tempos de pandemia, o que mais ressalta assim, é a importância de desabafar. Que é algo que a gente conversou muito no programa de hoje. De você falar para outra pessoa o que você está sentindo. Ou que muitas vezes por conta do estresse ou da solidão a gente acaba não... Mas a importância do desabafo. E uma coisa muito interessante, que não necessariamente por a gente se abrir com o outro, por a gente falar pro outro, que ele vai entender de primeira. Ou ele vai ter escuta. O que é escuta? Nossa, fulano gosta disso. Então, ter essa paciência, que é uma construção, você sabe no seu pensamento que você gosta daquilo. Então, o outro não sabe, então você tem que ensinar o outro. Ensinar leva tempo, não é de um dia para o outro. Não dá para ser impaciente. Chega um momento que tem pessoas que não querem esse compartilhar, essa vivência. Então, eu tenho que respeitar, né? E procurar outros meios saudáveis e muito necessários para eu satisfazer uma necessidade comigo. Desde que eu me respeite, sabe? Naquele lugar que eu me preocupo comigo, que eu me cuido, eu tenho que satisfazer essa minha necessidade, mas eu não tenho que me colocar em risco ou me colocar em uma situação problema. E recapitulando a nossa conversa de hoje, a gente falou sobre a importância da criatividade para manter pelo menos a proximidade afetiva com a pessoa que a gente gosta. Isso, falar eu te amo, porque tem muitas pessoas que dizem, o outro sabe que eu o amo, mas como é gostoso ouvir, como é gostoso ter ação. Não é porque o outro sabe, porque eu já falei, que eu não possa repetir e fazer de novo. A questão da solidão, que a solidão nesse momento é normal, mas a gente precisa tomar cuidado para justamente até que ponto a solidão pode ser caminho para uma outra coisa mais negativa, um sentimento depressivo. Tem que pensar até que ponto essa solidão tá me privando do contato, da convivência e da partilha. Isso não é bom. Mas a solidão é boa nesse sentido, de eu me desenvolver, de eu estar bem comigo, ter prazer nas minhas atividades, que às vezes eu que tenho mais afinidade e prazer em realizá-las. E para quem está dividindo o mesmo teto, a importância dos limites. Da gente saber reconhecer as nossas falhas e quais dos nossos comportamentos irritam ou pode promover um clima de animosidade dentro de casa. A importância de dividir as responsabilidades e, claro, saber aprender a questão da tolerância, saber a questão de saber ouvir, se colocar numa posição de escuta. Isso, é entender que a importância, a finalidade da convivência é da partilha. E partilha é dividir de uma forma igual. Então, entender o que o outro gosta, né? O outro também me entender, porque é importante essa troca. E chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado se você ouviu até o final. Participe, a gente já falou isso no começo do programa, mas mande o seu feedback, mande a sua resposta pra gente. É muito importante pra gente melhorar ainda mais o nosso programa. Estaremos pensando em formas de disponibilizar esse contato, essa interação com vocês. Então a gente convida mesmo para que vocês venham participar e sempre lembrando, nunca substituímos uma ajuda profissional qualificada. É só mesmo para instigar e despertar em você essa curiosidade e até mesmo a motivação para procurar uma ajuda específica. E se você está gostando do nosso programa, se você acompanhou o primeiro programa ou começou a acompanhar esse, é importante pra gente também como que você compartilhe com alguém, porque isso valoriza o trabalho da gente que tá aqui conversando, trazendo informação para você, e também valoriza o trabalho de quem tá editando o nosso programa, de quem tá disponibilizando nas plataformas digitais. Uma das finalidades de Como Lidar é isso mesmo, é uma ajuda, um desenvolvimento contínuo e conjunto, tanto da gente quanto de quem está ouvindo. Até agora está sendo um prazer muito grande ter essas conversas com você, Raquel. E na semana que vem tem mais assunto, tem mais conversa, tem mais diálogo. E claro, você, por favor, participe do nosso programa. O Como Lidar está disponível nas principais plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no Spreaker.
mas você também pode ouvir quantas vezes você quiser nessas plataformas e conferir conteúdos exclusivos no nosso site www.zacpost.com.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Agradeço a todos que escutaram e até a próxima. Roteiro: Tiago de Moraes e Raquel Moraes. Edição: Guilherme Dorini. Trabalhos técnicos adicionais: Tiago de Moraes.